Gente, ele fala, eu denunciei, lógico que eu denunciei. Como eu disse para vocês na abertura, sim, ele foi ao Supremo Tribunal Federal, mas aliados dos ministros do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, dizem que Moraes ouviu o relato dele e perguntou, você vai colocar tudo isso no papel? E ele disse, não posso. Então, o ministro avisou que nada podia fazer com aquele relato que parecia uma reunião translocada. Eu vou trazer para vocês os bastidores dessa conversa e o bastidor do Supremo, da recepção do Supremo a toda essa coisa levantada pelo Marcos Duval. Depois dessa live, na qual ele fala que foi coagido por Bolsonaro, ele desperta a revista Veja. Ele fala, na sexta-feira a Veja vai trazer uma bomba. O que ele fez? Ele quebrou as pernas da revista, porque a revista teve de antecipar a sua edição para quinta. A Veja sai na sexta, foi na quinta, porque a fonte inconfiável foi lá e entregou a apuração que a revista estava fazendo na rede social dele, anunciando a bomba para seus 10 mil seguidores que estavam ali ao vivo naquele momento. Depois da repercussão, ele vai e fala, não, na verdade o Bolsonaro, que primeiro na reversão da live estava coagindo, dessa vez agora só estava calado. Segundo ele falou para a Veja, Bolsonaro verbalizou muita coisa. Então ele vai tum. E agora ele fala, eu fui ao Supremo, mas ninguém me pediu para formalizar nada. O que as fontes do Supremo Tribunal Federal dizem que não faz o menor sentido. Tanto queriam que colocasse no papel que no mesmo dia em que saiu, ele foi convocado para depor à Polícia Federal e lá vai ter de explicar direitinho, tintim por tintim, com o material que tem em mãos o que foi que ele fez. Eu conversei com o ministro da Justiça hoje, Flávio Dino, para entender um pouco como é que ele estava vendo essa situação. Por coincidência, Dino estava no Senado hoje cedo porque ele tomou posse ontem e foi participar da eleição da mesa diretora. Então, ele viu, pegou todo esse burburinho. Ele disse o seguinte, olha, Daniela, são tijolos que vão se somando no edifício do golpe de Estado. Ou seja, você vai pegando cada hora um fato e você vai construindo a percepção de que, de fato, houve a discussão de um golpe de Estado. E aí ele segue. Agora, a investigação vai definir quem são os engenheiros e os arquitetos desse golpe. O que nós estamos vendo hoje, prossegue o ministro da Justiça, esvazia a ideia de que a ação do 8 de janeiro foi um ato apenas de desvairados. Puxa o fio que o ministro está entregando aqui, que é como ele está vendo a evolução desses fatos. Você tem o quebra-quebra no dia 8 de janeiro. Dias antes desse quebra-quebra, 2 dias antes desse quebra-quebra, o secretário de Segurança Pública, ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, que era responsável pela segurança do DF, decide ir para os Estados Unidos, deixando um plano mal amarrado de segurança para a capital, mesmo sabendo, porque ele inclusive é muito ativo nos grupos bolsonaristas, que havia a previsão de uma manifestação com incitação violenta para ali 2 dias depois dele viajar. Então, ele sai do Brasil, acontece o quebra-quebra, a PF, depois de controlada a situação por ordem de Alexandre de Moraes, age, o ministro Anderson Torres tem a prisão decretada e uma busca e apreensão decretada. Na casa dele encontram a minuta do golpe, refrescando a sua memória. O que era a minuta do golpe? Era uma decretação de estado de sítio dentro do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que há evidências da má atuação, má conduta de Alexandre de Moraes e que, portanto, estaria decretada uma intervenção dos militares no TSE. Junta a informação que estava dentro da casa do ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, do ministro da Justiça de Bolsonaro, com o que foi discutido com o Marcos Duval, falando ou não falando Bolsonaro, o core da informação é a mesma. Queriam que ele legalmente grampeasse um ministro para ter como eu posso dizer, uma desculpa para que se fizesse uma prisão de Moraes e a intervenção dentro da Justiça Eleitoral. Há um fio condutor muito claro que linka essas duas situações. A minuta do decreto, encontrada na casa de Anderson Torres, tratando exatamente de uma intervenção dentro do Tribunal Superior Eleitoral. É isso que o ministro da Justiça, Flávio Dino, trata como a construção, tijolo a tijolo, do edifício do golpe. Havia parlamentar e, segundo esse Marcos Duval, bolsonarista, do próprio então presidente da República na discussão desses casos. De novo,
ouvindo ou não ouvindo, tratando da prisão ilegal de um ministro do Supremo, repetindo o que fazem regimes autoritários que querem solapar os guardiões da Constituição. Eles atacam os tribunais superiores. A grande falácia e a grande coisa, a grande questão é, né, nessa mesma entrevista coletiva que Marcos Duval deu, ele soltou o seguinte: eu falei hoje com o Eduardo Bolsonaro, eu falei hoje com o Flávio Bolsonaro, todos eles me pediram para segurar. O que ele está querendo dar a entender é que o perfil da família Bolsonaro, que você sabe, porque você acompanha, bolsonarista ou não, como eles tratavam quem fazia qualquer tipo de crítica ou quem fazia qualquer tipo de reparo à atuação dele, você imagina essa família telefonando para esse senador, segundo ele próprio diz que aconteceu, depois dele ter acusado o presidente da República de coação para cometimento de golpe de Estado, para pedir que ele permanecesse no mandato numa boa, e depois dessa alegada ligação, porque é ele quem disse que foi falado, ele isenta, tira, né? Fala, não, o Bolsonaro na verdade só estava ouvindo. O que ele não pôde mudar é a presença do presidente da República, mas ele está buscando uma forma de retorcer isso. Percebeu ali que podia acabar sem ninguém. Por quê? Marcos Duval decidiu falar só agora, a gente ainda precisa entender. E aonde ele acha que vai chegar com isso, a gente também precisa entender. Fontes que estão ligadas à Polícia Federal dizem, ele vai prestar depoimento. Daniel Silveira vai prestar depoimento. Os celulares, as provas serão apreendidas e vai se chegar à arquitetura final dessa conversa. Se ela aconteceu, Bolsonaro falando ou não, eu já detalho para vocês, há indício, poderá haver indício de crime.